Então, dando prosseguimento ao vídeo sobre superação, Pedro estava olhando para Jesus e resolveu andar sobre as águas também, mas as circunstâncias, o mar agitado, a tempestade, ou seja lá os ventos, fortes, o que tirou a atenção dele? O que tira a nossa atenção hoje de Jesus? Alguma coisa que tira a atenção fez com que ele naufragasse. E Jesus estendeu as mãos para ele e o levantou, reergueu Pedro. E Pedro depois amadureceu tanto. No livro de Atos nós vamos ver Pedro tão diferente, tão renovado, amadurecido, frutificando no reino de Deus, mais ainda do que antes. E então estar com os olhos fitos em Jesus é algo que me ajuda a superar a dor. Me ajudou muito, me ajuda, e é hoje o grande sentido da minha vida, é a essência. Ele é a própria vida, e Jesus é tudo em todos. Jesus é Deus, para mim é o meu único Senhor e Salvador, e eu tive que buscar muito a presença de Jesus, porque a pessoa de Jesus, conhecer a pessoa de Jesus e fazer isso me trouxe tanto contentamento, tanta alegria e coisas que acontecem hoje que eu fico assim maravilhada. Eu tinha uma certa dificuldade com algumas pessoas que eu amo muito, que eu sempre me sentia ofendida por essas pessoas, tudo que elas falavam me ofendia e eu me sentia injustiçada, e essas pessoas não me davam muita atenção, elas faziam as coisas, não me davam atenção direito. Hoje elas ligam para mim: olha, está acontecendo isso, cheguei de viagem, me avisam na hora que chegam de viagem e me tratam com tanta assim, tão diferente de antes, sabe? Eu falei: Senhor Jesus, minhas orações foram respondidas, porque eu orei tanto para ter paz com essas pessoas que eu amo tanto, e também muito assim, práticas de humildade. Todas as vezes que essas pessoas estavam gritando comigo, me ofendendo, falando qualquer coisa que eu não gostasse, eu aprendi a fazer silêncio e oração. Eu comecei a orar por essas pessoas, todas que estavam me ofendendo. Eu orava e abençoava. Eu falei: Senhor Jesus, eu decido abençoar essa pessoa. Eu decido abençoar, eu desejo o bem dessa pessoa, que o Senhor dê vitória para essa pessoa, que o Senhor abençoe, tire todo o problema. Se for alguma crueldade de alguém, que o Senhor tire toda a crueldade, toda a maldade. Se a pessoa está agindo, outras pessoas, cada um é um caso, essa pessoa que está agindo de forma inconsciente, que o Senhor mostre para ela. E quando eu orava, eu mudava. A pessoa fazia as coisas, as pessoas, porque não era só uma, faziam as coisas e eu tinha uma reação diferente agora, porque já não estava mais me atingindo. Então, quando o tempo foi passando, cada vez menos me atingia. E quando eu mudei o mundo dentro de mim, quando eu mudei esse universo dentro de mim, de sentimentos, de emoções, de comportamento, essas pessoas começaram a mudar comigo também. Quando eu mudei o mundo dentro de mim, o mundo aqui fora mudou para mim. Porque em João 15 está dizendo que se a gente fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como não somos do mundo, o mundo nos odeia. Mas também tem uma passagem bíblica que diz, se eu não me engano, em Provérbios,
que a pessoa que anda nos caminhos de Deus, até com seus inimigos, Deus faz com que essa pessoa tenha paz. Então, é preciso harmonizar os textos na Bíblia. Provérbios 3 também tem muitas coisas boas que se falam para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Estar com Jesus, estar firme na rocha que é Jesus, construir a casa sobre a rocha. A casa somos nós. Essa casa limpa, adornada e cheia do Espírito Santo, para o que saiu de mal não voltar, porque a casa está cheia do Espírito Santo. Procurar nos encher de Deus, buscar a cada dia, né? Porque a gente bate, a porta se abre. Qual o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Também nós pedindo o Espírito Santo, Deus não nega. Podemos pedir o Espírito Santo. Então, eu pontuei, eu peguei algumas coisas que me ajudaram no momento de superação, para ajudar na superação das dores, dos problemas, e eu coloquei aqui numa listinha, porque não dá para falar tudo sobre dor, sobre sofrimento e todas as formas que existem de solucionar, de sair do sofrimento, porque cada pessoa tem a sua maturidade, o seu jeitinho especial de contornar, como os rios contornam as pedras, as águas dos rios contornam as pedras e seguem adiante. Várias pessoas têm vários recursos para superar a dor, o sofrimento. Quero compartilhar apenas algumas coisas que me ajudaram muito. Não são todas que estão aqui, mas aqui tem algumas. E na certeza também de que se aquela única pessoa que esse vídeo fizer sentido e que ajudar a seguir em frente e a nunca desistir, e se vierem pensamentos negativos de autodestruição, qualquer coisa do tipo, que jamais se entregue a esse pensamento. Lute contra esse pensamento, mesmo que pareça muito difícil, mesmo que pareça que esse pensamento vem desde a hora que acorda, na hora que vai dormir, às vezes durante o dia, e não consegue controlar crises. Não se entregue. Há solução, há esperança, e um passo de cada vez. Vá aos poucos. Houve, só para a pessoa entender, houve dias em que eu queria cantar um louvor para Deus. Minha voz não saía. Eu sussurrava o louvor, mas eu não deixava de adorar Jesus. Quando eu ia ver, eu estava de cama, eu conseguia levantar da cama, lavar a louça, arrumar a casa, fazer as coisas que eu precisava fazer. Mas eu não me entreguei. Porque só quem passou pelas coisas que eu tô falando aqui é que sabe como dói, é que sabe como é difícil. Não são todas as pessoas. Muitas vezes a pessoa não passa pelo que eu tô falando aqui, mas ela convive com alguém que passa. E assim, ela ouvindo eu falar, ela vai compreender melhor a pessoa que passa. Porque dói muito. As pessoas costumam ficar muito sensibilizadas quando alguém está com uma enfermidade física. Mas a dor da alma, a dor emocional, é uma coisa assim muito difícil. Os pensamentos negativos o tempo todo, paralisando a pessoa não consegue fazer as coisas, muitas vezes não consegue sair de cima de uma cama, fica paralisada em cima de uma cama. A pessoa fica jogada em cima de uma cama, pode acontecer. E é muito triste ver que tem tanta gente despreparada para lidar com isso, estender a mão e ajudar. Porque nós precisamos estender a mão e saber ajudar.
procurar saber ajudar, porque nós somos servos de Deus. Nós estamos nessa terra para servir. Jesus veio aqui para servir, não para ser servidos. Quem somos nós para deixar de servir? Então nós precisamos entender uns aos outros para melhorar. A gente precisa melhorar a convivência aqui na Terra. A gente se conhecer, se melhorar, para melhorar a convivência com o outro. Precisamos continuar e não desacreditar. Não falar, não tem jeito, tá tudo perdido, as pessoas são ruins mesmo, vamos deixar tudo para lá e isso não tem mais jeito. Não, gente, não precisamos falar assim. É preciso ter esperança e é preciso lutar pelo bem, lutar pela verdade, prosseguir em conhecer a verdade que é Cristo. Então, coloquei aqui, para superação, adoração a Jesus, com louvores, fazendo poemas para Jesus, composições para Jesus. Fui liberta de muitas coisas. Se eu não me engano, foi no ano de 2010. 2010. Ali eu estava sendo tratada por Deus através de louvores, que eu fazia composições, com aquelas composições Deus ia me mostrando o que eu precisava largar, deixar de lado, porque aquilo estava atrapalhando a minha caminhada com Cristo e eu precisava deixar de lado. A gente tem que limpar, né? Se esvaziar da gente mesmo, se esvaziar das coisas do mundo, se esvaziar das coisas que não são agradáveis a Deus, que não são verdades bíblicas, para Deus encher a gente do Espírito Santo. Então, nós vamos adorando a Jesus, é como se fosse um jarro com uma sujeira lá no fundo. Vai jogando água limpa, a sujeira vai vindo para cima e vai transbordando a água, a sujeira sai junto. Vai continuando a jogar água e vai ficar só a água limpa, porque a sujeira já saiu. Então, cada dia se enchendo, tudo que não provém de Deus vai saindo. Continuar adorando a Jesus. Ler a Bíblia é um costume, é um hábito que precisa ser ter como uma disciplina. Ler a Bíblia, entender a Bíblia e orar quando está lendo a Bíblia para que Deus venha revelar a verdade à pessoa que está lendo a Bíblia. Muita gente se acha incapaz, acha que precisa sempre do outro para ler, por mais que vamos precisar de ajuda para entender a Bíblia, mas nós também vamos entender muitas coisas sozinhos, porque o Espírito Santo mesmo revela, explica, mostra pra gente coisas que não mostrou para o outro e assim vice-versa. E a gente pode trocar o conhecimento, né, a informação que teve, a experiência com Deus. Assim é o corpo de Cristo, um ajudando o outro. Exercitar o perdão, é preciso exercitar o perdão. Aprender a receber o perdão de Deus e tirar a culpa, porque quando a gente toma consciência dos próprios pecados, há uma tendência a se sentir muito culpado, mas a Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento traz refrigério, apaga o pecado e traz refrigério. Então, esse sentimento de culpa que faz tão mal, ele vai saindo e a pessoa vai aprendendo a receber o perdão de Deus, a entender que Deus está perdoando e que ela não vai pecar mais, não vai continuar nas mesmas práticas de erro para que não aconteça coisa pior com ela. Procurar ser útil. Tem pessoas que mesmo no momento de dor, sempre aparece alguém para pedir um favor, para fazer alguma coisa. É o sorriso que a gente dá para uma criança, é a gente poder fazer alguma coisa. Cante um louvor para mim, canta, dê um sorriso para uma criança, cumprimenta as pessoas, mesmo que pareça que você não quer sorrir, que você não quer falar com ninguém. Começa fazendo, mesmo sem vontade.
e veja o milagre que vai acontecendo. Daqui a pouco tem várias pessoas falando com você, procurando, sorrindo e fazendo novas amizades, acreditando mais nas pessoas, acreditando nas pessoas que são boas para a gente acreditar. A gratidão, exercitar, ser gratos, né? Em tudo dai graças, ter gratidão. Eu cheguei a fazer muitas listas de gratidão, pelo ar que eu respiro, gratidão por tudo. Eu fui colocando, tinha tanto motivo para eu agradecer que não dava para fazer a lista inteira. Eu tinha que parar e começar a falar e ainda não dava conta de tanta coisa que eu tinha que agradecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor curou os cegos, o Senhor curou surdos, eu posso ouvir, eu posso ver. O Senhor curou o paralítico e fez ele andar, e através de Pedro e João, e outros casos de paralíticos na Bíblia, Jesus mesmo curou diretamente. Mas eu estou com uma paralisia aqui que é mais emocional, espiritual, vamos dizer assim. Eu estou sem ter como levantar da cama, mas o Senhor pode me curar. Obrigada porque eu creio, obrigada porque eu acredito que eu vou sair dessa situação. Pedir ajuda. Muitas vezes a pessoa não pede ajuda para não incomodar ou porque já pediu muita ajuda e não deu certo. Mas tem que continuar pedindo porque precisamos uns dos outros. Dar passos. Quando eu não conseguia fazer as coisas em determinado momento, eu pensava, vou fazer só 10 coisas que eu consegui, porque eu estava muito mal de depressão. E eu pensava, vou fazer 10 coisas que eu consegui se eu levantar dessa cama. Quando eu começava a fazer 10 coisas, eu fazia várias. Eu levantava e fazia várias. Então, a gente ter paciência com a gente mesmo e conseguir dar passos, conseguir fazer alguma coisa. Se alguém pedir ajuda, me pediram ajuda e eu estava com problema, eu não neguei ajuda. Eu fiz com dificuldade, mas eu ajudei. Prosseguir, nunca desistir, continuar dia após dia. A cada dia baixa o seu mal, cada dia tem o seu cuidado, é daquele dia. O outro dia é outro dia, viver um dia de cada vez, dar um passo de cada vez. E eu acho que eu falei algumas coisas que eu separei aqui para falar, né? Eu falei também de ser moldado por Deus, estar sempre pronto a aprender o melhor. Primeiro, ser moldado por Deus. Nós somos moldados por Deus porque Deus disciplina os filhos. Deus disciplina aqueles que Ele ama. E a disciplina parece ruim no início, mas depois o resultado é maravilhoso. A disciplina de Deus, ela é algo que nos transforma em pessoas melhores e sentindo coisas melhores, sentimentos melhores, pensamentos melhores. Vamos ficando mais equilibrados, vamos ficando mais calmos, ficando mais serenos. Nós vamos aprendendo de Deus, que é o nosso mestre. Jesus é o mestre. E estar sempre pronto para aprender. Tem que aprender a aprender. É isso que nós temos que fazer. Estar sempre pronto a aprender. Temos sempre o que aprender. Aprender com a vida, aprender com o próximo. Estar sempre disponível ao aprendizado. Nunca se achar que, eu já sei tudo. Eu já sou suficiente. Não. Nossa suficiência está em Jesus. Nossa dependência está em Jesus. Quanto mais nós fazemos esse movimento de entrega total a Jesus, nós entendemos que Ele mesmo vem tratando de nós. Ele mesmo vem trazendo a cura que precisamos. Ele mesmo vem trazendo as libertações que precisamos. Ele mesmo faz todo o processo conosco. E Ele nos dá o entendimento, Jesus nos dá
a sabedoria, o discernimento para nós mesmos encontrarmos as soluções dentro de nós, porque Jesus nos mostra, ele brada no nosso coração aquela verdade, ele fala conosco. Então, esses foram alguns passos que eu selecionei para contar um pouco dos momentos de dor que eu passei. Ainda não contei a quantidade de milagres que Jesus fez na minha vida, na vida dos que eu amo, na vida das pessoas que eu conheço. Eu não contei isso hoje, só falei dos momentos de dor, porque esse era o assunto desse momento. Mas eu tenho muitas razões para acreditar que Jesus é tudo para mim. Eu tenho muitas razões para louvar e adorar o nome de Jesus e dizer o quanto eu amo Jesus. Mas não é só porque ele fez muitos milagres, não. Desde criança, quando eu ouvia falar de Jesus, eu sentia que eu precisava de Jesus e que eu acreditava nele. E aquilo que me ensinaram desde criança sobre Jesus, sobre o que era correto, fez com que eu não me perdesse. Eu tinha uma referência e eu fui seguindo em direção a Jesus. No meio do caminho tive muitas dores, muitos sofrimentos, mas eu estou aqui, falando que Jesus é tudo para mim e que ele me moveu a sair de vários estados de dor, de situações que não foram boas, e ele me colocou de pé. E mesmo quando eu ainda não tinha muita experiência com as coisas de Deus, com o relacionamento com Jesus, e quando eu não tinha muita experiência, mesmo assim eu já conseguia ajudar pessoas, as pessoas conseguiam entender a glória de Jesus através da minha vida. A gente pode ser útil, a gente pode ser útil mesmo quando a gente está passando por momentos de dor. Claro que teve momentos em que eu não estava em condições mesmo, eu estava precisando ser encontrada por Jesus, porque a Bíblia fala assim da dracma perdida, do filho pródigo, fala daquela ovelha, né, que ele deixou as 99 e foi em busca daquela uma. Houve momentos em que eu estava realmente precisando assim que Jesus me achasse, me trouxesse de volta para ele, e eu não estava em condições realmente de falar, né, sobre as coisas edificantes. Eu estava muito necessitada de ajuda, muito, e tive que me arrepender de muitas coisas, porque eu percebia que tinha errado em muitas coisas, e a gente erra, a gente falha, mas eu tô falando de coisas assim que eu não tinha consciência nem do que estava fazendo. Mas Jesus, ele veio para os doentes, né? Ele veio para recuperar o que estava perdido, ele veio para salvar. E a esperança para nós, a esperança para nós é superação, superar e não desistir, jamais.